Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a falar sobre divisores comuns, né? O máximo divisor comum, o mínimo divisor comum. O máximo divisor comum, MDC, também é chamado de maior divisor comum por alguns, tá? Também dá certo. E a gente vai ver que tem uma série de probleminhas que a gente pode resolver com esses dois conceitos que aparecem em Olimpíadas, tá? A gente vai ver como que eles aparecem e algumas estratégias para resolver, além de algumas técnicas diferentes para tirar MMC e MDC do que a gente costuma ver nas aulas normais do colégio, tá ok? Então a aula de hoje ela é para ensinar técnicas e assuntos relacionados a MMC e MDC com Olimpíadas, ok? Vamos lá? Vamos começar explicando o MDC, que é o máximo divisor comum, também chamado de maior divisor comum. Né? Como o próprio nome diz, é o maior número que pode dividir um conjunto de números. Né? Então, esse maior divisor ele tem que dividir todos os números do conjunto e ele tem que ser o maior possível. Tá? Então, só para a gente entender, existem alguns métodos para a gente calcular o MDC. Eu sei que vocês já conhecem alguns, mas a gente vai ver alguns outros, porque dependendo do exercício, a gente vai precisar de algumas estratégias desses métodos aqui. Tá? Então, lembrando que às vezes a gente aprende a fazer o mais difícil do que o mais fácil, porque alguns exercícios de Olimpíadas eles pedem algum raciocínio que você vai usar alguma estratégia que não parece a mais simples, a mais óbvia daquele momento. Tudo bem? Então, o primeiro método para a gente descobrir qual que é o maior divisor comum, o máximo divisor comum, é a gente listar todos os divisores de alguns números. Isso não é indicado para números grandes porque eles vão ter muitos divisores e a gente vai perder muito tempo fazendo isso. Então, por exemplo, eu coloquei aqui qual que é o MDC, o máximo divisor comum, de 12, 18 e de 30. Então, eu já listei eles aqui para agilizar para a gente. A gente denota, pessoal, a gente chama que os divisores do 12 são esse conjunto que está dentro dessas chaves. Tá? Essas chaves aqui estão delimitando o nosso conjunto. Ok? Então, os divisores de 12 é o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Ok? Então eu posso dividir o 12 por qualquer um desses números. Dividido por 1 vai dar um número inteiro que é o 12, por 2 vai dar um número inteiro que é 6, por 3 vai dar um número inteiro que é 4, por 4 vai dar um número inteiro que é 3, por 6 vai dar um número inteiro que é 2 e por 12 vai dar um número inteiro que é 1. Esses são os divisores do 12, certo? Ou como diz o nosso amigo Bruno Viana das aulas de Olimpíadas, que eu coloco de vez em quando, o 12. O 18, quais são os divisores do 18? Né? Os divisores do 18 está dentro desse conjunto aqui. Ó. O 1, o 2, o 3, o 6, o 9 e o 18. Ok? E os divisores do 30 estão dentro desse conjunto também. 1, o 2, o 3, o 5, o 6, o 10, o 15 e o 30. Tudo bem? São esses os divisores do 30. E aí, primeira coisa, tá vendo que existem alguns números, como o 1, o 2, o 3 e o 6, que aparecem em todos os três conjuntos, né? Então, esses quatro números que eu estou listando, eles são divisores comum do 12, do 18 e do 30, certo? Então, ó, a gente pode até fazer uma notação matemática mais adequada e falar assim, ó, o que significa isso, pessoal? Esse D de 12 são os divisores do 12, né? É esse conjunto de números aqui. E o que significa esse U ao contrário aqui? Significa interseção. Tá? Uma interseção é quando a gente pega o que eles têm em comum. Interseção. Ok? Quando a gente pega uma interseção, é o que eles têm em comum. Quando eu tenho dois conjuntos, né, o conjunto do 12 e do 18, dos divisores de 12 e dos divisores de 18, a interseção é o que tem de comum nesses dois. Então, como a gente viu, a interseção de 12 com 18 seria o 1, o 2, o 3, né? E o 6. Repara que não teria mais nenhum. E quando eu faço também a interseção com o 30, eu quero saber o que os dois têm em comum e também é comum com o 30, que são esses valores aqui, né? O 1, o 2, o 3 e o 6.
Então, a interseção desses três conjuntos, o que esses três conjuntos têm em comum, são os elementos 1, 2, 3 e 6, tá bom? Bom, esses são os divisores comuns. Como eu quero saber quem que é o máximo, quem que é o maior divisor, o maior divisor comum, o MDC de 12, 18 e 30, vai ser o número 6, porque ele é o maior desses números que divide todos eles. Tudo bem? Esse é o primeiro método. Eu sei que não é o que vocês estão habituados a fazer e também não é o mais simples, né? Mas é um método possível para achar todos os divisores comuns e também para a gente achar o maior divisor comum. Ok? Vamos para o próximo método. Segundo método para tirar o MDC. Também ainda não é bem o que a gente costuma usar, né, que a gente costuma aprender para tirar o MDC, mas é mais parecido, que é a decomposição em números primos. Né? Por que decompor em números primos, pessoal? Todo número, ou ele vai ser primo, ou ele é composto, ou seja, ele vai ser composto por números primos. Ele vai ser feito de números primos, né, de uma multiplicação de números primos. Então, se eu acho os números primos que compõem cada um dos números, eu descubro o que eles têm em comum de números primos e o produto desses números primos que eles têm em comum, né, com as suas potências que eles têm em comum, a maior potência que eles têm em comum, vai ser o máximo divisor comum. Tá? Vamos ver isso na prática, como funciona. Primeiro, só para a gente entender, por que eu não posso usar aqui o método que eu vi anteriormente, né, de listagem dos divisores? Eu até posso. Inclusive, para mostrar para vocês, eu listei aqui os divisores do 13.650 e do 27.720. Qual que é o problema de eu listar? É essa lista imensa de divisores. E além de eu ter que achar todos esses divisores, sem esquecer nenhum, eu ainda tenho que ver o que eles têm em comum entre eles. Então dá para ver que não é uma boa ideia a gente fazer por aqui, né? Então, para números muito grandes, listar os divisores está fora de cogitação. Números pequenos não é o mais fácil, mas ainda dá para fazer. Mas números grandes, esquece, né? Vamos lá então. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o 13.650 e separar ele em números primos, né? Decompor ele em números primos. Então, a primeira coisa que eu vejo que ele termina com zero, então ele é um número par. Eu posso dividir ele por 2, né, que vai dar aqui 6.825, ok? Eu já vi que eu não posso mais dividir por 2 porque ele não é mais par. Se eu somar os algarismos para ver se ele é múltiplo de 3, vai dar 14, 14 com 2 vai dar 16, com mais 5 vai dar 21, então eu posso dividir ele por 3, né? Então, vou dividir ele por 3, vai dar 2.275. Vamos somar de novo os algarismos, 2 com 2 dá 4, com 7 dá 11, com 5 dá 16. Então, não dá para dividir por 3 ele, né? Ele não é mais divisível por 3. Porém, como ele termina com 5, a gente sabe que o próximo primo ele vai ser divisível, ele é divisível por 5. Todo número que termina em 0 ou em 5 é divisível por 5. Nesse caso, terminou em 5, vai ser divisível por 5. Então, vai dar 4, 5, 5. Então, vai ser divisível por 5 de novo, né? Porque terminou com 5 de novo. Então, dividido por 5, 45 vai dar 9, dá 1. 91, ok? 91 não vai ser divisível mais por 5, né? Porque termina com 1, não mais com 5 nem com 0. E aí, o próximo divisor desse número talvez seja o 7, que é o próximo primo. Né? A gente pode fazer a regrinha do 7 de apagar o último número 1 e fazer 9 menos o dobro de 1, que é 2, vai dar 7. Então, olha, ele é divisível por 7. Se eu dividir ele por 7, vai dar 1. Sobre 21, 13. 13 é o número primo. Então, 13 é divisível por 13. Então, vai sobrar 1. Então, eu descobri que o número 1.300
desculpa, 13.650 ele pode ser escrito da forma de 2 vezes 3 vezes 5 elevado ao quadrado, né, porque ó, tem 2 vezes o número 5, vezes 7 vezes 13. Isso é decomposição desse número em primos. A gente está multiplicando só números primos. Vamos fazer a mesma coisa para o 27.720. Ok? Vamos decompor ele também em fatores primos. Eu já vi que ele termina com 0, então ele é um número par, dá para dividir por 2, né? 27.720 dividido por 2. Vamos lá, aqui vai dar 1, 3, aqui vai dar 8, 6 e 0. Dá para dividir por 2 de novo, já que ele termina com 0 ainda, é um número par. Vai dar 6, sobra 1, 9, 3 e 0. Por 2 de novo, já que ele ainda é um número par, ele ainda termina com 0. Dá para a gente dividir por 2 pela terceira vez. Então vai dar 3, 4, 6 e 5. Não é mais um número par, né, pessoal? Então agora a gente soma todos os algarismos para ver se ele é múltiplo de 3. E a gente chega no 13, 18 é divisível por 3 sim, né? Vai dar 18. Então a gente pode dividir esse número por 3. Ele vai dar 1, 1, sobra 1, 16 vai dar 5. 25 vai dar 5 de novo. 15 vai dar 5 de novo. É isso aí. Somando todos os algarismos, a gente chega em 12, então ele é divisível por 3 de novo. Ok? Então vai dar 385. Ok? Se eu somar todos os algarismos de novo, eu vou chegar em 11,16 já não é mais. Porém, como termina em 5, eu sei que ele é divisível por 5, né? Então, posso dividir por 5. 35 vai dar 7, 35 vai dar 7 de novo. Bom, não é mais divisível por 5, porque não terminei em 5 nem em 0. Terminou em 7, aliás, terminou em 7 não. Aqui a gente pode ver que o 77 ele é 7 vezes 11, né? Inclusive 7, 77 por 7 vai dar 11, e vezes 11 vai dar 1. Então a gente chegou que o número 27.720 é igual a 2 elevado à terceira, porque aparecem 3 números 2 aqui, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, vezes 7, vezes 11. E aí eu vou descobrir que o maior divisor comum é só eu comparar o que tem de comum de números primos entre esses dois fatores, pegando a menor das potências, de tal forma que vai dar sempre um número comum. Por exemplo, eu posso dividir os dois números por 2, né? Tanto é que eu dividi os dois números por 2. Eu não posso dividir os dois números por 4, né? Porque esse número seria divisível por 4, porque ó, o 4 estaria aqui, de 2 ao quadrado, mas ele não estaria aqui. Eu não poderia dividir esse número por 4. Né? Ele não dá para dividir duas vezes por 2. Então, eu pego a menor das potências, que é o 2 elevado à primeira, que está aqui. Olha a potência de 3. Eu tenho 3 ao quadrado no de baixo e eu tenho 3 a primeira no de cima. Eu pego 3 elevado à primeira. Então, ó, eu sei que o máximo divisor comum, o MDC, entre esses dois números gigantes, entre o 13.650 e o 27.720, vai ser igual a 2 vezes 3. Vamos continuar aqui. Ó, aqui eu tenho 5 ao quadrado, só que aqui eu tenho 5 a primeira. Eu pego a menor das potências, vezes 5. Ok? 7 e 7 nos dois, então eu posso pegar, multiplicar por 7. Repara que aqui eu não tenho 11 e aqui eu não tenho 13, então nem o 13 nem o 11 entram nessa conta. Então, pessoal, vai ficar assim, 2 vezes 3, 6, vezes 5 vai dar 30, vezes 7, 210. Então, o maior divisor comum entre esses dois números vai ser o 210. Né? Repara que ambos eu posso dividir por 210, que vai dar um número inteiro.
tudo bem? Se eu pegar o 13.650 por 210, eu tinha anotado aqui, vai dar 65. E o 27.720 dividido por 210 vai dar 132, tá ok? Então, esse é um outro método de se tirar o MDC. O último método para tirar o MDC que eu vou mostrar para vocês, tem mais um que eu vou deixar disponível para vocês num vídeo aula do, eu acho que é do Bruno Viana, provavelmente, o homem do 12, que ele mostra o algoritmo de Euclides. Eu não vou mostrar para vocês o algoritmo de Euclides porque não é muito útil, na verdade, para a gente, né? O algoritmo de Euclides a gente vai ter um método muito próprio para algumas questões muito raras que aparecem de Olimpíadas, mas em geral a questão vai acabar ensinando vocês a fazer, porque não é um método muito utilizado, tá ok? Mas eu vou mostrar aqui para vocês o método mais comum que a gente tira o MDC, que é a decomposição simultânea em números primos dos dois números. Né? O que é isso? É como se a gente estivesse tirando o MMC, só que eu só posso dividir por números que dividem os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu já vi que os dois terminam com 0, eu sei que eu posso dividir os dois por 2, porque os dois são números pares. Né? Aqui vai dar 6.825, ok? E o 27.720 vai dar 13860. Aí, aqui eu já vi que esse número aqui, o 6.825, termina com 5. Ele não é um número par, eu não posso mais dividir por 2. Se eu somar os algarismos, eu vou ver que os dois são divisíveis por 3. Né? Aqui vai dar 14, 16, 21. O 6.000 dá 21, aqui é a soma dele. O 13.860 vai dar 4, 12, 18. Então, ambos são divisíveis por 3, né? Então, se eu pegar esse número, ele vai dar aqui, ó, 4, 6, 2, 0. Né? Enquanto o 6.825 dividido por 3, 6 por 3 vai dar 2, 8 também vai dar 2, sobram 2, 7, 5. Ok? Bom, beleza. A gente pode ver que agora eles não são mais conjuntamente múltiplos de 3, né? Apenas um deles é múltiplo de 3. A gente pode ver 2 mais 2, 4. Com 1 mais 7, 11. Com mais 5, 16. 16 não é múltiplo de 3, apesar do 4.620 ser múltiplo de 3, né? A soma aqui vai dar 12. Então, eu sei que eu posso dividir os dois por 5, porque um termina em 5, outro termina em 0, que é o requisito para ser divisível por 5. Né? Então, aqui vai dar 22 por 5, vai dar 4, vai ficar 455. Né? Enquanto 4.620 dividido por 5, que vai dar 9... 924, ok? Beleza. Bom, já dá para ver que os dois não são múltiplos de 5 em conjunto, apenas o número da esquerda, o 455, né? O que termina em 4 não é. A gente sabe, pelo exercício anterior, que eles são divisíveis por 7, mas se você não lembrasse do exercício anterior, se não tivesse feito, dava para pegar o 45, sumir com o 5 do final, né? Pega o 45, some com o 5, o 455, perdão, some com o 5 do final e subtrai pelo dobro, para a gente ver a regra de divisibilidade do 7. Eu sei que 35 é divisível por 7, então eu sei que esse número é divisível por 7. Poderia fazer a mesma coisa para o 92, subtrair sumindo com o 4 do final pelo dobro do 4, 8. Isso daqui me resultaria em 84. Se você ainda não descobriu que ele é divisível por 7, você poderia sumir com o 4 e subtrair o 8 menos o dobro do 4, que é 8, 0. 0 é divisível por 7, então 84 é o número múltiplo de 7. Então, posso dividir simplesmente os dois por 7. E aí a gente vai ter
o 455 dividido por 7 vai dar 6 e 5, né? 65. E aí eu posso pegar o 924 e também dividir ele pelo 7, né? Que vai dar 1, 3 e 2, ok? E aí, pessoal, dá para ver que eles não vão ter mais divisores comuns. Lembra que eu tinha falado para vocês que se dividisse o MDC de cada um deles ia dar 65 e 132 no slide anterior? É exatamente o que sobrou aqui, né? Então, vocês podem ver que eles não vão ter mais nenhum divisor comum. O problema desse método é justamente a gente ter que testar vários outros números primos até a gente descobrir que eles não têm mais divisores comuns. A gente nunca vai saber exatamente onde parar. Por isso que o método anterior ele é um pouquinho mais completo do que esse, né? Quando a gente tira todos os primos, a gente consegue ver e provar quais são os divisores. Aqui a gente teria que testar por 11, por 12, por 13, por 17. Ia ter que ficar testando vários números até falar assim, não, realmente não tem mais números que eles são divisores comuns a eles. Tudo bem? No final, pessoal, a gente multiplica todos esses números, que vai dar o 210 que tinha dado no exercício anterior. Ok? Vimos aí 3 métodos de tirar o MDC. Vocês ainda tem mais um método que eu vou postar, que é o do algoritmo de Euclides. E agora a gente vai para o MMC. Aliás, antes de ir para o MMC, eu vou falar de algumas propriedades do MDC. Vamos ver as propriedades do MDC, antes de mais nada. Bom, pessoal, tratando então de algumas propriedades aí do MDC. Primeira coisa, né, se dois números naturais A e B eles são primos entre si, se e somente se o MDC do A com B for igual a 1. Né? O que quer dizer isso? Nem sempre o número é primo, como por exemplo o número 8. Mas ele vai ser primo entre si com o número 27, por exemplo. Por quê? Porque o MDC entre 8 e 27 é igual a 1. Né? Eles não têm divisores comuns. Eu sei que o 8 ele é 2 a terceira, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8. E eu sei que o 27 ele é 3 a terceira. Né? Eles não têm números primos em comum entre si. Então o MDC deles vai ser 1, pelo método do MDC, né? Através dos divisores primos, dos fatores primos. Então o MDC entre eles é 1. Então eu falo que o número 8 e o 27 são primos entre si. Eu posso ter mais de dois números primos entre si. Eu posso ter o 8, o 27 e, sei lá, o 90, por exemplo. Eles também são primos entre si, porque eles não têm um divisor comum entre os três, tá? O 8 e o 90 têm divisor comum, o 27 e o 90 têm divisor comum, mas os três entre si são primos, ok? Eu falo que esses números são primos entre si. Então só toma cuidado, porque quando a gente fala que números são primos entre si, eu estou falando do conjunto. Esses três números são primos entre si. Só para a gente entender o porquê que eu falei disso, vamos ver a próxima propriedade. Se um conjunto de números naturais são primos entre si de 2 a 2, então eles são primos entre si, todos eles, né? Mas a recíproca não é válida. Como assim? Vamos lá, vamos por partes. Vamos tentar entender isso daqui. Número 8, o 27 e o 125. Repara que se eu pegar eles de 2 a 2, ou seja, o 8 e o 27 para começar, 8 e o 27. O 8, pessoal, ele é igual, como eu falei, 2 à terceira. O 27, ele é igual a 3 à terceira. E o 125, ele é igual a 5 à terceira. Ok? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. Tá bom? Então, 8 e 27 não tem divisor comum, é igual a 1. O MDC entre 8 e 125 também é igual a 1. Né? Aqui eu só tenho fatores primos de 2, aqui eu só tenho fatores primos de 5. E o MDC entre 27 e 125 também é igual a 1. Então,
eles são primos entre si de 2 a 2. Todos eles são primos entre si, toda vez que eu coloco de 2 a 2. Então eu sei com certeza que o MDC entre os três também vai ser um primo entre si. Né? Se eles são primos entre si de 2 a 2, no total, no conjunto total, eles também vão ser primos entre si, né? Nos três. Agora, repara que nem sempre que eles são primos entre si, no conjunto total, eles precisam ser primos entre si de 2 a 2. Por exemplo, olha esses números aqui, 490, 845 e o 1001. Se eu fizer uma decomposição de primos entre eles, eu não vou achar nenhum divisor comum entre os três, além do próprio número 1. Então, o maior divisor comum entre o 490, o 845 e o 1001 é 1. Então, eu falo que esses três números são primos entre si. Apesar de, pessoal, se eu pegar eles de 2 a 2, se eu agrupar eles de 2 em 2, eles não são primos entre si de 2 a 2. Repara, o 490 e o 845, eles têm um 5 de divisor comum, de maior divisor comum. 845 com 1001, eles têm o 13. E o 490 e o 1001, eles têm o 7. Então, sempre que de 2 a 2 eles são primos entre si, no conjunto total, eles vão ser primos entre si. Mas nem sempre que no conjunto total eles são primos entre si, eles precisam de 2 a 2 serem primos entre si. Tudo bem? Próxima propriedade. Se o menor dos números naturais de um conjunto divide os outros, então esse menor número é igual ao MDC desse conjunto de números. Por exemplo, o MDC de 3, de 9 e 18 é igual a 3. Por quê? Porque o 18 é divisível por 3, né? Dá 6. O 9 é divisível por 3, dá 3. Então, quando o menor dos números divide os outros números, pode ser 2, 3, quantos números tiver a mais, esse menor número vai ser o próprio MDC. Olha outro exemplo. O 15 divide 60 e o 15 também divide 180. Então, o MDC entre 15, 60 e 180 é o próprio 15. Tudo bem? E, por consequência, né, pessoal, dessa relação, o MDC de números pares é sempre o número par, ok? Em particular, os números pares nunca vão ser primos entre si, afinal, eles sempre vão ter pelo menos o 2 como divisor entre eles, né? Então, não existe números pares primos entre si, tudo bem? Isso é uma outra relação importante da gente ter. Bom, próxima propriedade, se A e B são inteiros e não nulos, e D divide o número A e o número B, então o D também vai dividir o MDC de A e B. Vamos pegar um exemplo disso? Vamos pegar, por exemplo, o número 27 e o número 90, por exemplo. E eu sei que um divisor de 27 do 90 é o número 9. Ok? Então, é como se eu chamasse, né, A e B. Então, o A é o 27, o B é 90. E eu falei de um número D que divide A e B. Então, o D vai ser o 9. Ok? Então, estou falando que o 9 divide o MDC de 27 e 90. Bom, vamos descobrir quem que é o MDC de 27 e 90. Vou decompor em primos aqui. Eu já sei que o 27 é 3 a terceira. O 90 ele é 2 vezes 45, que é 9 vezes 5. O 9 é 3 ao quadrado. Repara que, olhando pelo método da decomposição em primos, o MDC de 27 de 90 é só eu pegar o que eles têm em comum. Então, aqui tem 3 à terceira, que tem 3 ao quadrado. Então, eles têm a única coisa em comum entre eles, o 3 ao quadrado, que é igual a 9. Então, o maior divisor comum entre 27 e 90 é o próprio 9. E repara, pessoal, o MDC 9 é divisível pelo número D, 9. Né? 9 dividido por 9 dá 1. Ok? Dá para a gente pegar vários outros exemplos. Por exemplo, o 12 e o 18. Dá para pegar um número que divide os dois, que é o número 3, por exemplo. Se eu tiro o MDC de 12 e de 18, eu vou chegar no número 6. E repara,
O 3 ele divide o 12 e o 18 e ele também divide o 6, como diz a propriedade. Ok? Próxima propriedade, sejam A, B e C números naturais diferentes de zero. Então, o MDC de A, B e C, dos três juntos, é igual eu tirar o MDC do A e do B e depois tirar o MDC do C com o MDC do A e do B. Então, assim, como assim? Vamos pegar de novo três números aí. Vou pegar aqui, vamos lá, o 12, o 18 e o 24. Ok? Vamos pegar esses três aí. De tal forma que vamos decompor eles em primos, só para a gente saber o MDC dos três calculados de uma vez aqui em cima. Ok? O 12, ele é 2 vezes 6, é 4 vezes 3, né? Então ele é 2 ao quadrado vezes 3. O 18 é 9 vezes 2, então ele vai dar 2 vezes 3 ao quadrado. E o 24 é 4 vezes 6, ele é 2 ao quadrado. Ele é 2 ao cubo vezes 3, né? Então, 8 vezes 3, é isso aí. Ok? Então, o que eles têm de menor potência em comum entre eles? Eles têm o 6, né? O 2 vezes 3. Então, ó, a menor potência de 2 está aqui. 2 a primeira. O primeiro é 2 ao quadrado, o segundo 2 a primeira, que a gente tem 2 a terceira. Potência de 3 a menor é 3 a primeira aqui. Então, o MDC de 12, 18 e 24 é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6, tá bom? Repara que pela essa propriedade ele fala que era a mesma coisa que eu pegar o MDC do 12 e do 18. Então, quem que é o MDC do 12 e do 18? Vai dar, segundo o que a gente tirou aqui em cima, o próprio número 6, ok? E aí eu pegava o MDC do 12 e do 18, que é o 6, e eu fazia o 6 com o C. Então, vou tirar o MDC de 6 e do número que sobrou aqui, que é o 24. Né? Então, repara, pessoal, aquela propriedade que fala que quando o menor dos números divide os outros, então quando o 6 divide o 24, que é o caso, o MDC vai ser o menor dos números, vai ser o próprio 6. Então, repara que tanto faz eu tirar dos 3 de uma vez, que deu 6, ou tirar de dois deles e depois tirar com o terceiro, dá o mesmo resultado. Tá bom? Essa é outra propriedade que a gente pode utilizar do MDC. Bom, estamos chegando no final das propriedades. E aqui a gente tem o seguinte, seja K, A, B e C números naturais não nulos, ou seja, não nulo é diferente de zero, tá, pessoal? Então, se eu tenho que o MDC de K vezes A, de K vezes B, de K vezes C, ou seja, eu tenho esse número aqui, resultado dessa multiplicação, ele é múltiplo de K. Aqui eu também tenho múltiplo de K, aqui eu também tenho múltiplo de K. Como assim? Por exemplo, se eu pego o número 2, 4, o 8, todos eles são múltiplos de 2. Eu poderia falar que o meu 2 é o K, e aí seria tipo 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 4. Tá bom? Então é como se o meu K, desse exemplo aqui de baixo, fosse o 2, e o A fosse 1, o B fosse o 2, o C fosse 4, ok? Eu quero dizer que todos esses números que estão dentro do MDC, eles têm um múltiplo em comum, que é o K. E aí, eu posso tirar o K para fora do MDC e multiplicar o K pelo MDC dos outros números. Então, ó, quanto que é o MDC de 2, 4 e 8? Eu já sei por aquela propriedade que quando todos quando o 2, que é o menor dos números, divide todos os outros maiores, eu sei que o MDC vai ser o próprio 2. Mas ó, só para utilizar essa propriedade, vamos lá. Eu sei, segundo isso, que o MDC de 2, de 4 e de 8 vai ser igual. Eu pego o K, né, o múltiplo comum entre eles, ponho para fora e tiro o MDC de 1,
2 e 4, que são os números que sobraram aqui, né, sem esse k multiplicando eles. Bom, maior divisor comum entre 1, 2 e 4, né, sempre que eu colocar 1, o maior divisor vai ser o próprio 1. Então eu sei que o maior divisor entre eles vai ser 2 vezes 1, que é igual ao próprio 2, como a gente já tinha previsto. Tudo bem? Olha outro exemplo aqui. O MDC entre 340, 255, 327. Todos esses números são múltiplos de 17, tá? 17 vezes 20 dá aqui, ó, o 340. 17 vezes 15 dá 255 e 17 vezes 13 dá o 323. Então, posso tirar o 17 para fora aqui. E aí eu vejo que esses números, ó, eles são primos entre si. Tá? Eles não têm um divisor comum. O 13 é primo, o 15 é 3 vezes 5, não tem nada de 13 na história. O 20 é 4 vezes 5, que é 2 ao quadrado vezes 5, não tem nada de 13 na história. Então, o MDC entre esses três números aqui é 1. Eles são primos entre si, vezes o 17 que eu tirei para fora. Então, o MDC vai ser o próprio 17. Ok? Próxima propriedade. Se A e B são inteiros e não nulos, e D divide A e B, então D divide o MDC de A e B. Ok? Então, ele está falando que se eu tenho um número que divide A e B, ele também vai dividir o MDC de A e B. Eu acho que a gente já falou um pouquinho sobre isso numa propriedade anterior. Posso estar enganado. Mas, enfim, seria algo assim. Vou fechando aqui a gravação, sumiu a parte anterior, mas não tem problema, vamos continuar daqui. Então, ó, se A e B são inteiros e não nulos, né, e D divide A e B, então D divide o MDC de A e B. Então, vamos pegar, por exemplo, os números 18 e 27. Ok? Os números 18 e 27, ambos são divisíveis, por exemplo, pelo número 3. Tá? Então, vamos falar que o nosso A é o 18, o B é o 27, né? Esse A e B inteiros e não nulos, né? Diferentes de zero, é não nulos, tá, pessoal? E D divide A e B. Então, quem que é D? É o 3. O 3 divide o 18 e o 27. Então, o D, o 3, ele divide o MDC de A e B. Vamos ver? Quem que é o MDC de 18 e 27? O MDC de 18 e 27 vai ser o número 9, tá? A gente pode ver que o 18 ele é igual a 2 vezes 3 ao quadrado e o 27 ele é 3 ao cubo. Então, o MDC vai ficar 3 ao quadrado, que é igual a 9. Igual a 9. Ok? E repara, pessoal, a propriedade estava certa, né? O 3 divide 9. Ok? Então, se o número D divide os dois, ele também vai dividir o MDC dos dois, tá bom? Aqui ficou errado, né? É números. Sejam A, B e C números naturais diferentes de zero. Não, isso aqui a gente já tinha falado, né? Realmente, eu acho que isso aqui está uma cópia do slide anterior. Acabei falando duas vezes, mas não tem problema. Então, só vou pular essa parte e a gente vai agora para os exercícios de MDC. Eu acho que essa aula está ficando um pouco longa demais. Provavelmente a gente vai jogar o MMC só para outra aula, tá bom? Mas vamos lá então para os exercícios de MDC. Pessoal, vamos começar então uma sequência de exercícios que utiliza o que a gente viu de conteúdo do MDC, mas não só o conteúdo, mas também o tipo de raciocínio que a gente usa no MDC para a gente poder fazer alguns problemas que não chegam a tirar o MDC ou tiram o MDC e vão um pouquinho mais para frente. Enfim, vamos dar uma olhadinha em como que aparecem esses problemas nas Olimpíadas. E aí depois tem a listinha para vocês fazerem e podem tirar dúvida comigo no horário da aula, tá bom? Determine os valores de A e B para que o MDC entre os números 360 e 2 elevado a A vezes 3 elevado a B seja igual a 12. A gente já viu que se eu decompõe em fatores primos, né, então 360, quando decomposto em fator primo, a gente vai ter, vamos decompor ele aqui juntos, ó. Por 2 vai dar 180,
por 2 vai dar 90, por 2 vai dar 45, né? Por 3 vai dar 15, por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Então a gente tem que ele é 2 elevado ao cubo, vezes 3 elevado ao quadrado, vezes 5. Ok? E a gente tem esse número composto por 2 vezes A vezes 3 vezes B. Eu quero que o MDC dele seja 12. Ok? Então, para chegar no 12, o 12 ele é 2 elevado ao quadrado, que dá 4, vezes o 3. Ok? Então, para que o MDC seja 12, para que seja 2 ao quadrado e 3, para que o que esse número aqui tem em comum com esse número seja 2 ao quadrado e 3 à primeira, o A tem que ser igual a 2 e o B tem que ser igual a 1. Né? De tal forma que 2 elevado ao quadrado vezes 3, que seria esse número aqui, elevado à primeira, esse 3, que dá a mesma coisa que só o 3, que é o próprio 12. Né? Então, repara, para que o MDC entre este número e este número seja 12, é obrigatório que o A valha 2 e o B valha 1. Porque, repara, se o A valer 3, por exemplo, se o A valer 3, o MDC dele seria 2 à terceira aqui, apareceria 2 à terceira aqui, já não vai dar mais 12, né? Porque vai ficar um número múltiplo de 8 e o 8 não é múltiplo de 12. Assim como o B também não pode ser maior do que 1, porque ficaria 2 aqui, e a gente também tem 3 elevado a 2 aqui, seria um número múltiplo de 9, e o 12 não é múltiplo de 9. Também, obviamente, não poderia ser menor do que o 2 no A, 1 no B, porque senão a gente não chegaria no 12, ok? Então, só pode ser A igual a 2, B igual a 1, né? Fica bastante fácil quando a gente resolve pela fatoração dos números. Próximo exercício. Vamos lá, vamos para um probleminha aqui, então. Patrícia possui 48 flores amarelas, 60 flores rosas, 72 flores vermelhas e precisa fazer arranjos de maneira que todos os arranjos tenham a mesma quantidade de flores amarelas, a mesma quantidade de flores vermelhas e a mesma quantidade de flores rosas. Repare que a quantidade de flor amarela, vermelha e rosa não precisa ser a mesma entre si, né? Não precisa ter 3 flores amarelas, então são 3 vermelhas e 3 rosas. Mas a quantidade de amarelas que tiver em cada arranjo tem que ser a mesma em todos os arranjos, a quantidade de vermelhas tem que ser a mesma em todos os arranjos e a quantidade de rosas tem que ser a mesma em todos os arranjos, tá bom? Quantas flores deve possuir cada arranjo? Se a quantidade de arranjos deve ser a maior possível. Quero fazer o máximo de arranjos possível. Então tem que colocar menos flor possível em cada arranjo, mas tem que ser um número igual para todas. E todas as flores devem ser utilizadas. Repara aqui, pessoal, que eu preciso pegar 48, 60 e 72 e dividir em um grupo de arranjos. E dividir por esse número de arranjos que ele seja o maior possível. Então, eu tenho que dividir por um maior valor possível esses 3 valores. Eu tenho que tirar o MDC desses 3 valores, o maior divisor comum entre os 3. Tudo bem? Então, está escondido o MDC numa forma de um problema. Então, vamos tirar o MDC de 48, 60 e 72. Eu vou utilizar o método da decomposição em conjunto, só para a gente fazer um método diferente do exercício anterior, e que é o que a gente mais usa, e quando a gente está tratando de mais de 2 números, talvez seja o mais rápido de fazer. Então, ó, todos os números são pares, dá para a gente dividir todos eles por 2, e respectivamente vai dar 24, 30 e 36. Continuam sendo pares, vai dar 12, 15 e 18. Não são mais todos pares, tem um 15, então não posso mais dividir todo mundo por 2. Né? Então, repare que todo mundo é múltiplo de 3. 1 mais 2 dá 3, 1 mais 5 dá 6, 1 mais 8 dá 9, então todos eles são múltiplos de 3, ok? Então aqui vai dar 4, aqui vai dar 5, e aqui vai dar 6. E repare que eles agora são todos primos entre si. Né? Os 3 juntos são primos entre si, porque o 5 não vai ser múltiplo de mais nenhum outro número primo além do 5. O 4 é 2 vezes 2, o 6 é 3 vezes 2. Então, o máximo divisor comum entre esses números vai dar 12. Ok? Então, o 12, que é o número de arranjos. Ok? Como que eu sei que o 12 é o número de arranjos?
Porque eu consigo dividir o 48, o 60 e o 72 em um número que é comum a eles, que é o 12, e vezes outro número que não é comum a eles, o 4, o 5 e o 6. E o que significa esse 4, 5 e o 6? Repare que 4 vezes 12 dá 48, 5 vezes 12 dá 60 e 6 vezes 12 dá 72. Esse aqui, pessoal, é o número de flores de cada tipo em cada arranjo. Cada arranjo vai levar 4 flores amarelas, cada arranjo vai levar 5 flores rosas e 6 flores vermelhas, ok? Num total de 12 arranjos. Repara, pessoal, que o exercício perguntou o maior valor possível, porque era possível fazer outras possibilidades, como, por exemplo, eu poderia fazer um único arranjo com 48 amarelas, 60 rosas e 72 vermelhas. Ou eu poderia fazer dois arranjos com 24, 30 e 36, né? Eu poderia fazer 3 arranjos, poderia fazer várias possibilidades de arranjo. Mas, como ele perguntou a maior possível, eu achei o maior divisor comum entre elas, num total de 12 arranjos. Tudo bem? Vamos para o próximo e último exercício de exemplo. Vamos para o último exercício de exemplo aqui. Um arquiteto está reformando uma casa de modo a contribuir com o meio ambiente e decide reaproveitar tábuas de madeira retiradas da casa. Ele dispõe de 40 tábuas, 40 vezes 540 centímetros, tá? 40 unidades dessa. Ele tem 30 unidades de 810 centímetros e 10 tábuas de 1080 centímetros, tá bom? Aqui em cima é a quantidade e embaixo é o tamanho, ok? Vamos lá. Todas de mesma largura e mesma espessura. Então, ele me deu aqui o comprimento da tábua, que seria isso, mas todas têm a mesma largura e a mesma espessura, a mesma grossura de tábua, tudo bem? Bom, vamos lá. Sem deixar sobras e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível. Então, desculpa, eu pulei uma parte. Ele pediu para um carpinteiro que cortasse as tábuas em peças de mesmo comprimento, sem deixar sobras e de modo que as novas peças ficassem com o maior tamanho possível. Ok? Mas de comprimento menor do que 2 metros, ok? Ele não quer que esse comprimento seja maior do que 2 metros. Atendendo o pedido do arquiteto, o carpinteiro deverá produzir quantas peças, né? Bom, eu já sei que eu tenho que dividir as minhas tábuas em pedaços menores, desde que eles sejam pedaços todos iguais, tem que ser um divisor comum, né? O maior tamanho possível provavelmente é o máximo divisor comum. Só que tem um detalhe que elas têm que ser menor do que 2 metros. Lembrando, pessoal, que 2 metros são 200 centímetros, tá? 2 metros são 200 centímetros. Então, tem que ser o máximo divisor comum desde que seja menor do que 200. Se não for o máximo divisor comum, aí a gente vai ter que procurar o divisor comum antes do máximo, tá bom? Mas para isso a gente vai tirar o máximo divisor comum, igualmente. E aqui, pessoal, eu vou usar outra propriedade que a gente falou em aula, que é aquela do múltiplo. Lembra que a gente viu que quando eu tenho um número que é múltiplo, eu posso tirar o MMC entre tais números e depois fazer os múltiplos comuns entre eles, né? Então, repare que, por exemplo, todo mundo termina com 0, é facinho de ver que eles são múltiplos de 10. Então, eu vou tirar o 10 aqui, ó, de lado, e eu vou deixar 54, 81 e 108. E só para utilizar esse método mais um pouquinho, só para a gente entender ele mais um pouquinho, dá para fazer o MDC da maneira que vocês preferirem. Eu só estou fazendo daquele método que a gente tira quando todos os números são múltiplos de um número, a gente tira e multiplica pelo MDC final. E eu vou fazer isso de novo. Repare que 54 está na tabuada do 9, 81 também está, e o 108 é 1 mais 8 dá 9, então ele também é divisível por 9. Então eu vou tirar o 9 aqui para fora, que vai ser 6, aqui vai ser 9, e 108
dividido por 9, pessoal, vai dar 11, tá bom? Ok? 11 ou 12? Vai dar 12, perdão. Nossa, até escrevi 9 ali, não tem nada a ver. Eu tenho que apagar de qualquer jeito. Vamos lá. Vai dar 12. E ó, pessoal, eu vou usar a estratégia mais uma vez aqui. E eu vou multiplicar por 3 esses números aqui, ó, porque eu sei que 6, 9 e 12 são todos múltiplos de 3, tá bom? E agora, repare que esses números eles são primos entre si, certo? Como esses números são primos entre si, o MDC de primos entre si, a gente viu a propriedade, né? Opa, eu pulei o 2, vou colocar ele aqui, não tem problema. Sempre que eles são primos entre si, o MDC é igual a 1. Então, eu posso pegar esses números que eu tirei do MDC, que são comuns a todos eles, e multiplicar pelo MDC 1, que vai dar o MDC desses números aqui. Ok? Então, 10 vezes 9, 90. 90 vezes 3 vai dar 270 centímetros. Então, repare que todas essas tábuas a gente consegue dividi-las em pedaços de 270 centímetros. Só tem um problema, que 270 centímetros são 2 metros e 70 centímetros, e ele que é menor do que 2 metros, tá? E aí, pessoal, o que eu faço? Como que eu posso chegar num MDC, ou num divisor comum, que não vai ser o MDC, não vai ser mais o máximo, que ele seja o maior possível, só que tem que ser menor do que 2 metros. Bom, pessoal, repare que esse MDC que a gente chegou, eu posso pegar esse 10 e transformar em 2 vezes 5 para ficar primo, e o 9 vai ficar 3 ao quadrado. Ou seja, o MDC é o 2 vezes 3 à terceira, ok? Vezes o 5. O 5 está aqui, né? Esse 10 estava aqui em cima, que era o 2 vezes 5. Esse 9 estava aqui em cima, que é o 3 vezes 2. 1 não entra na conta. E 3 vezes 3, 3 ao cubo. Então, repara, desses primos, quem que é o menor deles? Ah, é o 2. Então, se eu pegar esse divisor aqui, esse máximo divisor comum entre eles, que é o 270 centímetros, ou 2,7 metros, e dividir pelo 2, eu vou chegar no segundo maior divisor. Ok? Quando eu pego esse número aqui e excluo ele, excluir o menor dos primos, eu vou chegar no segundo maior divisor do número, desses 3 números que a gente colocou aqui em cima, que vai ser a metade de 270, que é 135. Então, 135 é o tamanho da segunda maior tábua que eu consigo fazer. E repara, pessoal, que ela vai ser menor do que 2 metros. E como ela vai ser menor do que 2 metros, satisfaz as duas condições que o exercício me deu. Menor do que 2 metros com o maior tamanho possível. Agora a gente tem que achar quantas tábuas a gente faz. Repara que para cada tábua de 540 centímetros, 540 dividido por 135 vai dar 4. Ok? 810 dividido por 135, isso daqui vai dar quanto? Vamos fazer as contas aqui. Vai ser 7 por 5. 5 também não, tem que ser um número par para terminar com 0. Por 6, acho que é por 6. 6 é isso aí. Vamos lá, 810. Vamos tentar 6 aqui. 6 vai dar 30, sobe 3, 18, 1. É isso mesmo, 810, tá bom. Beleza. Ok. Então, cada uma dessas produziu 4. Cada uma dessas produziu 6. Cada uma dessas de 1080 dividido por 135 vai dar talvez 8. Não, eu acho que 8. Por 8 vai... É exatamente isso. Por 8 vai dar 1080. Ok. Então, repara, pessoal, que cada uma das 540 produziu 4. Só que lembra que eu tinha 40? Então, vai ficar 40 vezes 4 pedaços, que cada uma vai virar, são 160 peças. 6 vezes o 30 aqui em cima
são mais 180 peças. E 10 vezes o 8 aqui são mais 80 peças. Então, quantas peças eu tenho no total? 160 mais 180 mais 80, ok? Então, somando tudo, a gente vai ter 16 com mais 6, 22, 420 peças no total, letra I. Tudo bem, gente? Beleza? É um exercício um pouquinho mais complicado. Aproveita que é vídeo, dá para pausar, voltar e no ritmo que vocês quiserem. E qualquer dúvida, a gente tem a nossa aula para tirar essas dúvidas todas. Valeu, gente! Aula que vem a gente fala de MMC, bem parecido com isso, né? Um MMC voltado para Olimpíadas, um nível mais elevado, também com as propriedades do MMC. E aí, logo em seguida, a gente vai dar sequência nos assuntos, tá ok? Valeu, muito obrigado e até mais.